Língua Viva de hoje, eu respondo a uma pergunta da Lúcia Carvalho. A Lúcia me pergunta, professor, a mesóclise foi abolida com esse novo acordo ortográfico? Não, Lúcia, pelo amor de Deus, não. O acordo não mexeu em colocação de pronome, regência, concordância. O acordo limitou-se à questão da ortografia, nada além. Portanto, mesóclise permanece. Aí você que está em casa dizia, meu Deus do céu, há quantos anos eu não ouço falar de mesóclise? O que seria isso? Bem, meus irmãos, é simples. Na língua portuguesa, o pronome oblíquo, o pronome átono, ou pronome tônico, oblíquo, ele pode aparecer em 3 posições. Ele pode aparecer antes do verbo. Se isso ocorre, o nome do fenômeno é próclise. Todas as vezes que você puser o pronome oblíquo antes do verbo, o nome disso é próclise. A frase que está aí, não me diga o que devo fazer. Observem que a negação, o advérbio de negação, atrai o pronome me e, consequentemente, neste caso, a próclise é obrigatória. Ok? O que seria ênclise? Ênclise é o pronome colocado depois do verbo. Faça-me um favor. Isso porque a gramática recomenda que não se deve nem de brincadeira, iniciar uma frase com um pronome oblíquo. Então, se você tem que utilizar o verbo, se não aparece um termo aí claramente como sujeito, a solução que você encontra é colocar o pronome depois do verbo. O nome disso é ênclise. Faça-me um favor, porque a norma culta não permite que se inicie a frase com o pronome oblíquo. Agora, mostrar uma coisinha para vocês aí. Isso virou folclore no Brasil, virou até piada. O Jânio Quadros, foi presidente desse país, teria dito filo porque quilo. Alguém teria perguntado, senhor presidente, por que o senhor fez isso? Ele teria dito filo porque quilo. Bom, claro que isso é piada. Não tem nada de errado em filo, não. Filo é fiz isso, fiz tal coisa. O verbo fazer está empregado como transitivo direto e o lu é um pronome que funciona como objeto direto. Perfeito isso aí, embora soe estranho, filo, isso está correto. Agora, porque quilo, não. E o Jânio, é preciso que se diga, o Jânio era professor de português. O Jânio tinha inclusive uma coleção, parece que de 8 volumes, uma gramaticona desse tamanho. Mesmo que não fosse um grande professor, como não foi um grande presidente, o Jânio saberia que o porquê essa conjunção atrai o pronome átono. Então o Jânio teria dito filho porque o quis e não filho porque quis. Eu não acredito que o Jânio tenha dito isso, mas se o fez, azar dele. Em relação a mesóclise, há situações em que você não pode evitá-la. Não pode mesmo. Se você tem um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito e você vai iniciar esse verbo, obrigatoriamente ocorrerá mesóclise. Porque a língua portuguesa, a norma culta, não permite que se ponha o pronome depois de um verbo no futuro. Então vejam aí, far-se-á o que for necessário. Você não poderia dizer fará-se. Isso não existe em português. Então o que é que você faz? Você separa o verbo e põe o pronome no meio. Far-se-á o que for necessário. Pronominais. Esse poema espertíssimo do Oswald de Andrade é uma aula de português prático. O brasileiro, por uma questão cultural, não usa ênclise e muito menos mesóclise. Nós temos uma tendência natural para usar próclise. Eu se perguntaria, professor, como é que se justifica isso? É simples. É que para um português de Portugal, para o português, o pronome é efetivamente átono. O português diz dê-me um lápis, dê-me um lápis. O brasileiro diz me dê um lápis. É que nós utilizamos esse pronome átono como se ele fosse subtônico. Então vejam um poema espertíssimo aí do Oswald de Andrade. Chama-se Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro.
Vejam que ele utiliza com muita propriedade uma brincadeira, e é uma brincadeira que funciona, porque a cultura utilizada neste país, a língua utilizada neste país, privilegia a próclise. Então, a mesóclise só será obrigatória se você utilizar o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, iniciando uma determinada construção. Basta você ler a Constituição brasileira, as leis, os decretos, e você verá quantas mesóclises existem ali. Tudo bem? Veja um exemplo bem simples de entender. Encaminhar-se-á a proposta ao plenário. Não haveria outra forma de você utilizar isto aí. Ou seja, a mesóclise não só existe, como é obrigatório em muitos casos. Passa adiante, meu filho. Mais um exemplo aí. Com o futuro do pretérito. Dir-se-ia que a vida é um sonho. Você não poderia dizer diria-se, não. Dir-se-ia que a vida é um sonho. Meu irmão, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Aliás, é a Lúcia que pergunta. Lúcia, eu espero que você tenha entendido o que eu expliquei aqui. Um minuto só, já estaremos de volta.